Bora lá. Segunda questão, questão de câmara escura. Só que é conceitual, olha isso. O esquema abaixo representa um objeto situado em frente a uma câmara escura de orifício. Está aqui o objeto, está aqui a câmara. Beleza. No esquema da figura, O é a altura do objeto, P é a distância do objeto à câmara escura, P' é a profundidade da câmara. Olha o P' aqui, ó, profundidade da câmara. E I, o tamanho da imagem formada. Não foi mostrada a imagem aqui, mas fica atento porque a imagem formada na câmara, ela é de cabeça para baixo, tá? De cabeça para baixo. Essa é a imagem. E ela só é formada aqui embaixo, de cabeça para baixo, por quê? Pelo princípio da propagação retilínea, raios luminosos que partem da base chegam em cima. Raios luminosos que partem de cima chegam embaixo. Esse é o princípio da propagação retilínea que a gente viu na questão anterior, que justifica formação de imagem em câmara escura, formação de sombra, que mais? Acho que basicamente isso, tá bom? Então fica atento. O gráfico que melhor representa a relação entre I e P olha só, o I é o tamanho da imagem, o P é a distância desse objeto à câmara. Praticamente, à medida que você afasta o objeto, naturalmente a imagem tende a ficar o quê? Menor. De novo, à medida que você afasta o objeto, a imagem tende a ficar menor. Lembra que eu falo do avião em sala de aula? Lembra que eu falo assim, o avião está longe, eu vejo ele pequenininho, mas é o ângulo de visão. Esse ângulo de visão tem relação com esses raios luminosos. À medida que você vai afastando o objeto da câmera, a imagem vai ficando menor. Aí ele pede essa relação, desculpa, via gráfico, imagem, distância P. Eu sei que à medida que a distância P aumenta, ou seja, à medida que eu afasto o objeto, o tamanho da imagem vai ficando cada vez menor. Então, por exemplo, à medida que o P está aumentando, a distância, o tamanho da imagem está diminuindo. Esse gráfico aqui é bastante razoável. O da letra B, o que ele está me falando na letra B? Que eu posso ir aumentando o valor de P, aumentando a distância, que o tamanho da imagem não muda. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. A imagem tem que diminuir. Aqui. Aqui na letra C, ele está falando que à medida que o P vai aumentando, a distância vai aumentando, a imagem também vai aumentando. Isso é caô, não pode, a imagem tem que diminuir. Letra D está até bonitinha, ó. À medida que o P vai aumentando, a distância vai aumentando, o I vai diminuindo, tá vendo? Tá grandão, diminui um cadinho, diminui outro cadinho, o P vai aumentando. Então isso aqui pode, letra A pode. E na letra E diz que à medida que o P vai aumentando, o tamanho I vai diminuindo. Poderia até ser a letra E também. Mas qual vai ser? Bom, você conhece a equação da câmara escura de orifício, que é I sobre O é igual a P' sobre P. Eu até poderia dizer isso aqui, ó. I é igual a O, P' sobre P. Aí é um aspecto matemático, pelo seguinte, cara, tu tem que sacar ali que o tamanho do objeto não muda. O tamanho do objeto não muda, nem P' muda. Significa que o produto O, P' é uma constante. O tamanho da câmara, a câmera é a mesma, o objeto é o mesmo, apenas afasto ele. Então, o tamanho do objeto O é o mesmo e o P' também é o mesmo. De tal forma que O, P' é constante. Essa equação, então, ela seria do tipo I, vou fazer aqui do lado, I igual a uma constante sobre P. Não é constante eletrostática, não, esquece isso. Isso aqui é só para mostrar que é constante. Tem nada a ver com eletrostática, tá? Não tem nada a ver com aquele K da força elétrica. Por que eu estou querendo te mostrar isso? Isso aqui é importante até para Enem. Se eu achar minha caneta aqui, achei. Isso é importante até para Enem, porque I e P são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Um em cima, antes do
do sinal de igual e um embaixo, depois do sinal de igual. Isso significa o quê? Inversamente proporcionais, à medida que um aumenta, o outro diminui. E detalhe, isso aqui num gráfico I em função de I, isso não gera uma reta, não pode gerar uma reta. Isso aqui gera uma hipérbole equilátera que tem essa cara aqui, ó, é a letra A. Essa é a resposta correta. E aí, como é que eu optei? Eu tinha A, D e E. Por que eu escolhi a letra A? Justamente pelo aspecto matemático da coisa. Ali eu tenho uma hipérbole equilátera, ok? É isso. Naturalmente você não precisa na física. Eu ia falar que não precisa conhecer o termo hipérbole equilátera, mas precisa sim. Isso aparece em gases perfeitos, aparece em potencial elétrico, campo elétrico, força elétrica, que você vai com certeza esbarrar por aí, tá? Então, até a próxima, tchau!